Caros irmãos e irmãs, com muita alegria, sejam bem-vindos à Verbum Vitae, Palavra de Vida, neste dia 24 de janeiro, em que a Igreja faz memória de São Francisco de Sales, grande sacerdote, bispo e doutor da Igreja. Mas vou então proclamar o Evangelho do dia, mas depois falarei um pouco acerca deste grande santo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo Jesus chegou a casa com os seus discípulos, e de novo ocorreu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para o deter, pois diziam: está fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, este Evangelho, que é um pouco o seguimento do Evangelho de ontem, vemos como mais uma vez Jesus está repleto de pessoas que o procuram para receberem dele as suas curas e os seus ensinamentos, e quase que nem podem comer, ele e os seus discípulos. Imaginemos isto, eles quase não podiam se alimentar. De facto, dizia bem Jesus Cristo que o seu Pai trabalhava todo o tempo e ele também. E de facto, quem dá a sua vida pelo Evangelho às vezes vê-se absorvido por tantas coisas, tanto trabalho, que às vezes até perde ou esquece de fazer aquilo que também é necessário para si. E contudo, às vezes, ao vermos essa devoção extrema, vemos como até a própria família de Jesus diz que está fora de si. Quando nós nos esforçamos para estar ao serviço da Igreja, às vezes são os nossos próprios familiares que nos dizem: olha, ele não está bem, descansas agora, alguém vai tratar disso por ti, não precisas de estar sempre na missa, não precisas de ir sempre à Igreja, porque é que tens de ser sempre tu a ir dar a catequese, a ir ler? Tantas vezes até os nossos próprios familiares querem nos impedir este serviço, mas o nosso amor a Cristo supera tudo e dá-se inteiramente. É certo que temos que cuidar de nós, não é? Não podemos abandonar-nos e simplesmente servir a Deus e esquecer de nos alimentar. Mas que às vezes acontece isso, porque o serviço a Deus assim o exige e o nosso amor também nos leva a isso. Mas hoje quero-vos falar de São Francisco de Sales, que é um grande sacerdote, bispo e doutor da Igreja, que é muito conhecido pelos seus escritos acerca da vida devota, digamos assim, o Tratado da Verdadeira Devoção, em que ele procura, digamos assim, fazer algo extraordinário que a Igreja sempre ensinou, mas que às vezes nós duvidamos, e de forma particular os nossos irmãos protestantes, que é a vocação universal à santidade. E o que é que isto é? O que isto quer dizer é que todo batizado, todo filho de Deus pode e deve chegar à santidade. É chamado a procurar viver santamente. E quando numa altura da Igreja se pensava que só um número restrito de pessoas podiam ser santos, com aquelas vidas heroicas, ao qual parece que nós não conseguimos imitar, São Francisco de Sales foi um dos precursores que nos ensinou que cada um de nós pode ser santo ao seu jeito. Digamos assim, ser santo não é só fazer às vezes grandes coisas heroicas, mas durante a sua vida ser fiel a Cristo e servi-lo. E portanto todos nós temos essa vocação e todos nós devemos chegar, digamos assim, devemos chegar a esse caminho. Todos nós estamos a caminho dessa verdadeira santidade. E vemos como a própria vida espiritual e a vida devocionária de São Francisco de Sales também transformou o seu coração. Os relatos dizem que ele era um homem assim um bocado irascível, irritava-se, assim com muita pouca tranquilidade, e se calhar conhecemos pessoas assim, que pelo seu temperamento são um pouco mais nervosas. Mas ele tornou-se o santo da doçura. As pessoas ficavam encantadas com a sua doçura e com a sua calma, que não era, digamos assim, característica dele, mas foi que ele foi tendo essa doçura, acumulando essa doçura, precisamente através da oração e pelo serviço a Deus. Deus foi, digamos assim, levando o seu coração a viver uma paz e uma doçura e a não ficar assim tão irritado. Portanto, a sua vida foi transformada também com esta procura desta oração e desta comunhão com Cristo. E a nossa vida também pode ser. Podemos ter os nossos defeitos, as nossas tendências naturais e humanas, mas com a oração e com a comunhão com Cristo podemos, digamos assim, viver e trabalhar para a nossa santidade. Portanto, procuremos precisamente viver essa mesma santidade em Cristo.